Olá, boa tarde. Sou a professora Bárbara. Estarei hoje com vocês ministrando um pouquinho dos conteúdos apresentados na disciplina de Física. Irei iniciar com o movimento uniforme. Só apresentar aqui. O movimento uniforme é um movimento que ele está constante, ele não muda seus valores. Então, assim, são situações que a gente pode observar. Aqui na imagem temos 3 situações que podemos observar aqui. Eles estão em movimento, um movimento que não altera a sua locomoção, eles estão em repouso, porém, em volta deles está em movimento numa velocidade constante, porém em situações diferentes. A Estação Espacial Internacional, ela orbita a Terra. Ela se encontra numa velocidade de 27.700 km por hora. O trem, ele se desloca longe das estações, a uma velocidade aproximadamente de 80 km por hora. As 2 pessoas que se encontram naquela escada rolante também estão aproximadamente a 1 metro por segundo. Então, assim, observamos que todos estão em movimento, porém uma velocidade constante, com que faça com que eles não se percam, eles não se movimentem dentro desses objetos, dentro do trem, na escada rolante, enfim. Através disso, foi desenvolvido 2 teorias. Um movimento uniforme, único, que a velocidade ela não varia, ela continua no decorrer do tempo, e um movimento uniforme variado, que ao decorrer do tempo, ele irá variar, ele irá mudar a sua velocidade. Então, exemplo, eu iniciei, uma caminhada. Iniciei uma caminhada a 1 metro por segundo, de repente eu já estou a 5 metros por segundo. Então, eu vou aumentando gradativamente a minha velocidade. Dentro disso, eu trago um textozinho que o livro nos proporcionou. Eu não sei se meu cachorro está atrapalhando. Espero que não. A mecânica nos esportes. O livro ele traz esse texto para a gente analisar e responder no final um questionamento. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção. Temos aqui a natação. A natação ela é um esporte que tem evoluído bastante em suas técnicas ao longo dos anos. O estudo teve a proporção da sustentação e da resistência da água. Ele tem trazido soluções para aumentar a velocidade dos nadadores. Essa velocidade do nadador, ele depende do comprimento de sua braçada, que é a distância percorrida pelo braço dentro da água, e da frequência da braçada, ou seja, ele está numa velocidade constante. Então, a cada braçada, ele tem que percorrer um determinado tempo para que ele consiga manter a velocidade dele, ele consiga cumprir a expectativa dele, por exemplo, de vencer aquele torneio, enfim, que é o número de braçadas que ele dá por minuto. Aumentando uma delas, a outra diminui. Ele tem que conseguir balancear essas 2 coisas para obter um melhor resultado dentro de cada estilo. Também temos, dentro do esporte, o atletismo. Dos esportes olímpicos, o mais popular é, sem dúvida, a corrida. Desde a roupa e os calçados, até as características físicas do atleta influem nos resultados obtidos nessa modalidade. O comprimento das passadas para atingir uma alta velocidade. O atleta também depende do tamanho da passada de sua frequência. Então, lá na natação, nós temos a braçada, que ele realiza a cada período de tempo para poder conseguir cumprir a expectativa dele de nado. O atletismo, ele tem que ter as passadas dele para que ele consiga também cumprir a expectativa dele, por exemplo, da corrida, ou enfim, né, esporte que ele está praticando. Um dos fatores que determina o comprimento da passada é a distância de impulsão, ou seja, a distância horizontal entre a ponta do pé que fica no chão até o centro da gravidade do atleta, que seria próximo ao umbigo. Então, esse textozinho foi retirado do livro, né, que é do Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Temos, assim, dentro desse texto, 2 fatores comuns para se obter maior velocidade na natação e no atletismo. Identifique no texto e responda. Então, assim, vocês leram, né? Vamos supor, vocês vão apertar pause agora e vão pensar qual seria esses fatores, né, que influencia a velocidade tanto dentro da natação como do atletismo. Aí vocês vão apertar pause e vão tentar responder. Aí, vamos supor, né? Agora vamos responder nessa questão. Seria o quê? O comprimento, né? Comprimento da passada e
a frequência que é realizado isso dentro do tempo, tanto dentro da passada ou dentro da braçada, né, da natação. Então, seriam esses dois fatores comuns, o comprimento e a frequência da passada e da braçada dentro da natação e do atletismo. Essa seria a resposta correta. Dando continuidade, movimento uniforme. Então, nós temos aqui a função horária. A função horária seria o quê? A posição em relação à função do tempo. Então, assim, por exemplo, lá nós falamos na natação, ele deu as braçadas em relação ao tempo, para que ele conseguisse cumprir a meta dele, o objetivo. Agora nós vamos falar um pouquinho dessa função horária também, que está representativa a isso, para a gente poder conseguir calcular. A função horária das posições, ou a função horária dos espaços, ela fornece uma posição. Essa posição ela é conhecida como a letra S. Então, eu tenho a posição inicial e a posição final. Geralmente, os livros, eles trazem isso. Um exemplo, aqui, o livro me trouxe com essa seguinte informação, S, sem nenhum número identificando, que sempre que vocês verificarem assim, ele indica que é o final, e S0, que seria a posição inicial. De um móvel em função do tempo. Então, essa fórmula é conhecida como sorvete, uma famosa fórmula do sorvete, né, que está em função horária. Então, função horária, lembra do sorvete, não vou esquecer mais. Então, posição final, vamos aqui, deixa eu ver aqui. Então, essa significa posição final, ou ponto final que ele se encontra, S0, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, vamos aqui responder uma questãozinha, né, para a gente aproveitar a nossa aula de hoje. Vocês vão apertar pause daqui a pouco e vão tentar responder essa questão aqui, a número 2. Temos aqui, ó, a função horária da posição de um ciclista em movimento retilíneo é S é igual a 200 menos 5t. Para quem tem dificuldade, eu sempre aconselho resolver da seguinte maneira. Escreva a fórmula da função horária, vamos escrever a fórmula do sorvete, e abaixo nós escrevemos a fórmula que ele nos impulsionou aqui, menos 5t. Determine o instante, ele está querendo saber o instante, é o quê? É o tempo necessário, ele quer saber o tempo em que o ciclista passa pela origem das posições. Sabendo que a posição final, desconhecemos, né? A posição inicial, ele disse que é 200, menos 5, que seria a velocidade dele que ele se encontra, e o instante dele, que ele apresentou aqui para a gente, que é o tempo, né? Que nós vamos encontrar. Então, sabendo disso, determine o instante que o ciclista passa pelo ponto de origem, pela origem. Então, se ele está passando pela origem, então, S, eu vou falar zero, né? S será igual a zero, porque ele está passando pelo ponto de origem. Então, a partir desse momento que ele passou pelo ponto de origem, nós vamos conseguir encontrar o tempo que ele se encontra ali. Então, S é igual a zero, e vamos repetir a outra fórmula. Repetindo outra fórmula, vamos aproveitar esse momento e já vamos passar quem tem letra para o outro lado, né, do sinal de igual, mudando já de sinal. Então, vai ficar 5t é igual a 200. T é igual a 200, dividido, todo número que vem acompanhado de uma letra, passa para o outro lado dividindo para 5. T é igual, deixa eu só confirmar aqui a divisão, 200 dividido para 5, é igual a 40 segundos. Não podemos esquecer do Sistema Internacional de Medidas, né? Sistema Internacional, que sempre vem classificado. Às vezes, pode acontecer do Enem vir trazer valores correspondentes iguais e nós pensarmos, tá errado a minha conta, mas o valor está igual. Isso muito raro isso acontecer, porém, a gente pode ter isso em vista. O Sistema Internacional de Medida, ele está ao contrário. Por exemplo, eu tenho lá 40 segundos, ele pode estar 40, pode colocar horas, pode colocar um outro valor correspondente aqui, que acaba, por exemplo, a gente marcando a questão errada por momento de descuido. Ou outras situações, temos vários valores diferentes, porém também o Sistema Internacional de Medida também ele faz essa alteração. Então, se atentem a essa questão aqui das unidades de medidas, para que vocês não errem na prova isso. Trago uma outra questãozinha aqui, que eu gostei dela para poder apresentar para vocês. Porque, assim, o Enem em si, ele cobra muito da gente.
Porém, as questões fáceis a gente acaba deixando de lado, a gente não dá a devida importância. Porém, a gente deve, primeiramente, para entender física, compreender as questões fáceis, para depois a gente decorrer e a gente conseguir encontrar as questões difíceis e não sentir tanta dificuldade. Então, vamos aqui responder essa questãozinha aqui, que ela é muito bacaninha, ela, para a gente poder resolver junto. Então, eu tenho uma pessoa que está andando normalmente, e ela tem uma velocidade, ele está falando que a velocidade dessa pessoa é 1 metros por segundo. A velocidade dela, média, né? Que se encontra mais, que distância essa pessoa percorrerá quando ela andar, então vamos lá, andar um tempo de 15 minutos. Então, ele está querendo saber aqui a distância, ele quer saber ΔS. Então, qual a fórmula que eu vou utilizar aqui? Nós vamos utilizar a fórmula da velocidade média, porque eu tenho as referências aqui, as unidades, que ele traz para a gente. Então, velocidade média é igual a ΔS dividido para ΔT. Então, essa formulazinha eu tenho que carregar comigo. Sempre lembrar, velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Lembrando que, só uma observação, nós não vamos utilizar esse termo, mas sempre quando eu encontro um delta, ele indica o quê? Que houve uma variação. Então, eu tenho uma variação da posição ou da distância, seria posição final menos posição inicial. ΔT significa o quê? Tempo final menos tempo inicial. Então, eu tenho também que carregar essas informações. Lembrar, porque algumas vezes ele não traz o tempo total, e sim tempo inicial, tempo final, para que a gente possa estar resolvendo aqui juntamente. Então, aqui, temos uma situação, eu já posso colocar esses dados na fórmula? Ah, professora, está muito fácil. Eu posso colocar? Não, né? Observamos o quê? Sistema Internacional de Medida, metros por segundos. A nossa variação do tempo está do tempo mesmo, está em minutos. Eu preciso transformar isso em segundos, eu não posso trabalhar com famílias distintas, eu tenho que trabalhar com a mesma família. Então, se eu tenho que trabalhar com a mesma família, esse 15 minutos, ele tem que estar em quê? Em segundos. Então, nós vamos transformar esse 15 minutos em segundos, para depois a gente expor esses números na fórmula. Então, 15, como é que eu transformo minutos em segundos? Ah, é uma questão muito fácil, mas a gente, por incrível que pareça, eu tenho muitos alunos que acabam errando isso aqui, porque é muito fácil. Fala assim, tudo que é muito fácil, a gente acaba errando. Ou tem um ditado que fala, tudo que é muito fácil, às vezes também dá errado também, né? A gente pode confiar. Então, se 15 minutos, por exemplo, a gente viu que a conta era fácil, mas eu tenho que transformar numa unidade de medida igual da velocidade média. Para transformar em segundos, eu vou multiplicar, deixa eu voltar aqui, vou multiplicar isso aqui por 60. Então, por quê? A cada minuto eu tenho 60 segundos, né? Então, 15, esse meu 1 aqui ficou parecendo delta, né? Esse aqui é 15, gente. 15, vou até marcar aqui diferente, 15 vezes 60 é igual, vou fazer aqui numa calculadora bem rapidinho, é igual a 900 segundos. Então, minha variação desse tempo é 900 segundos. Então, agora sim, eu estou no sistema de unidade igual da velocidade média. Agora sim, eu posso colocar aqui na minha fórmula. Então, vamos lá. Velocidade média corresponde ao número 1, é igual ΔS, eu não sei quem é ele, eu estou aqui tentando descobrir quanto que essa pessoa andou quando ela caminhou 15 minutos. 15 minutos em segundos é 900 segundos. E agora eu faço aquela famosa multiplicação. Explico dessa maneira. 1 vezes ΔS, todo número que não vem acompanhado de denominador, eu sempre falo para os alunos, ele vem carregado do número 1, representativo é ele mesmo, número 1, tá? Sempre, não tem denominador, como que eu vou resolver? Coloca lá o número 1 representativo para ele. Não esqueçam disso. É fácil? Mas, gente, a gente acaba esquecendo no momento que eu não sei vocês, eu tenho um nervoso que, meu Deus. Mas, enfim, vamos aqui. Então, 1 vezes ΔS é ΔS, é igual a 1 vezes 900, 900. Estamos trabalhando, unidade de medida, metros por segundo. Ele quer saber a distância, então essa distância vai estar em metros. Então, portanto, a distância que essa pessoa percorreu quando ela caminhou 15 minutos foi de 900 metros. Vamos para a questão 4. Aqui na questão 4, eu vou dar uma oportunidade para vocês iniciarem ela. Por exemplo, apertam pause, realizem a leitura e tentem iniciar. Depois vocês dão continuidade para a gente verificar se está correspondendo com a minha resposta aqui, tá bom?
Então, vamos supor que vocês já apertaram pause e já estamos voltando, né? Essa questão, eu gosto muito dessa questão, eu sempre apresento os alunos. Uma, pelo fato, por exemplo, a gente sempre, o celular hoje está aqui no meio do mundo, né? Porque todo mundo tem um celular. Porém, se o celular ele não for bem utilizado, a gente também pode ocasionar algum tipo de acidente. Então, assim, no trânsito, é proibido utilizar celular. Por quê? Porque a gente acaba perdendo o devido tempo e a gente pode também ocasionar um acidente. Essa questão, ela trata de algo incomum. Ela trata, por exemplo, de uma pessoa que espirrou. Por exemplo, durante um espirro, os olhos podem se fechar até 0,50 segundos. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora e espirra e fecha os olhos por 0,50 segundos, menos que um segundo, quanto o carro pode ter deslocado, ter distanciado do ponto de origem até você abrir novamente os olhos? Questão linda, né? É uma questão digna, por exemplo, se eu fosse trabalhar no Enem, eu falar uma questão digna de cair no Enem, porque, por exemplo, celular, vamos supor, eu mexi no celular só por 0,50 segundos, fez rapidinho, professora, não tem perigo algum. E aí, será que não pode ocasionar um acidente? Qual foi o tempo de distração, qual foi a distância percorrida até ali? Então, vamos utilizar esse termo aqui, vamos tentar encontrar. Então, aqui, variação do tempo é igual a 0,50 segundos. A velocidade média, ele disse para mim que o carro dele está a 90 km por hora. Ele quer saber a distância. Eu não sei a distância que ele percorreu quando ele teve esse espirro. Observamos o sistema de unidade. Nosso sistema de unidade está diferente, ó. Está em horas. Eu tenho que transformar isso aqui em horas. É mais difícil transformar em horas. É mais fácil a gente transformar a velocidade média em metros por segundo. Para a gente transformar isso aqui em metros por segundo, nós utilizamos a seguinte divisão. Sempre vocês vão utilizar, anota isso aqui no cantinho do caderno, sempre utilizado isso. Por exemplo, eu vou colocar quilômetros por hora, eu quero transformar em metros por segundo. Eu vou dividir para 3,6, eu quero transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. É um termozinho que a gente tem que carregar no cantinho do caderno, para a gente não esquecer. Então, 90 km por hora, para ser transformado em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Resolvendo rapidamente aqui, deixa eu só verificar, essa aqui são 4. 90 dividido para 3,6 é 25 metros por segundo. Então, essa aqui é a minha velocidade média. Tem a minha variação do tempo e tem a velocidade média dele aqui. Então, vamos jogar lá na formulazinha. Quando eu tenho dificuldade em fórmula, eu sempre oriento. Vamos escrever a fórmula 1, 2. Toda vez que for resolver uma conta, eu escrevo a fórmula para não esquecer nenhum dado. Uma fórmula simples, mas a gente sempre acaba esquecendo alguma situação. Velocidade média, 25. Deslocamento, não sei quem é ele, ainda estou descobrindo. A variação do tempo, ele fechou os olhos durante 0,50 segundos. Não tem denominador, coloco o número 1 como representativo e multiplico isso. 1, vamos colocar aqui mais aqui assim. 1 vezes delta S, 25 vezes 0,50. Delta S é igual 25 vezes 0,50, rapidamente. Vou olhar aqui, multipliquei isso aqui, 12,5 metros. Vamos pensar um momento. Esse é um pensamento nosso agora. Esse senhor que estava dirigindo e fechou os olhos durante 0,50 segundos por algo que não foi algo espontâneo, aconteceu, ele espirrou. Vocês acreditam que possa acontecer um acidente durante 12,5 metros que ele percorreu sem estar vendo, porque ele fechou os olhos? Então, essa aqui é uma questão que a gente tem que guardar, porque pode estar direcionado ao uso do celular. Por exemplo, estou usando o celular, não, é só 1 minuto. Será que 1 minuto, numa velocidade média de 90 km por hora, pode ocasionar um acidente? Eu posso perder a minha locomoção, eu posso me desviar, eu posso acertar alguma coisa que está passando no trânsito, porque eu não prestei atenção? Então, isso também é importante a gente relacionar isso com
essa questão do celular e também dos motoristas, que muitas vezes acabam cochilando no volante, não querem parar para poder descansar, querem continuar a sua corrida e assim conseguir ganhar, né, um dinheiro a mais através do seu esforço físico. Ele continua o seu esforço. Por exemplo, eu tirei um cochilo de 5 minutos, só foi assim, fechei os olhos e pronto. Mas eu estava numa velocidade de 100 km por hora. Então, tudo isso vocês têm que direcionar a outras situações. Nesse caso aqui, então eu posso direcionar que isso aqui pode sim ocasionar um acidente, dependendo do trânsito, dependendo se estiver, um exemplo, outros automóveis, se tiver um acidente à frente, eu não ter visto isso rapidamente. Então, tudo isso pode estar sendo direcionado. Vamos agora para a próxima questão. Essa aqui é a nossa última questão de hoje. Em uma competição promovida pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, um atirador ele aciona o gatilho de sua carabina, que aponta para um alvo fixo no solo. A velocidade, nós temos que guardar essa informação aqui, ó, a velocidade da bala ao sair, está saindo aqui do cano, é quase 400 metros por segundo. Depois de um segundo, ele escutou um barulho da bala atingindo o alvo. Sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar, nosso sistema de unidade está tudo parecido, né? Ó, 1 segundo por segundo por segundo. Então, eu posso trabalhar com esses valores sem medo. Posso colocar lá na minha fórmula e vou encontrar o resultado satisfatório aqui. Calcule a distância em relação ao alvo. Mas para eu poder calcular essa distância em relação ao alvo, eu tenho que considerar os seguintes termos. O tempo 1, que seria o tempo da bala até atingir esse alvo. O tempo 2, que seria o quê? O som que foi emitido, que até essa pessoa escutar essa bala atingir o alvo. E X, que ele colocou aqui, que é a distância entre o atirador e o alvo. Então, nós vamos considerar tempo 1, que é o tempo que foi gasto, né, na bala até atingir o alvo. Tempo 2, então vai ficar tempo 1 mais tempo 2 é igual a 1. Esse 1 é por quê? Vamos voltar aqui no enunciado. Ele disse aqui para mim, ó, que depois de um segundo, então aqui, o 1 tá aqui. Depois de um segundo, ele escutou o barulho da bala atingindo o alvo. Então, 1 é referente lá que a gente encontrou. O que o livro ele nos trouxe ainda também? Que precisamos isolar uma dessas letras. Então, vamos isolar o T1. Então, vai ficar T1, ele passou o T2 para o outro lado. T1 é igual a 1, toda letra que muda de lugar muda de sinal, menos T2. Então, a informação que eu tenho que guardar agora, essa daqui. Tem que guardar ela para a gente conseguir encontrar o resultado no final. Que eu preciso desse tempo para poder resolver a minha continha aqui. Então, deixa eu só ver aqui, eu não coloquei. Mas vamos aqui, eu deixei aqui anotado. A velocidade média da bala, vamos só voltar aqui. A velocidade média da bala é 400 metros por segundo. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Então, a velocidade média da bala, 400 metros por segundo. A velocidade média do som é 340 metros por segundo. Deixa eu só virar aqui, para a gente poder acompanhar junto. Então, eu preciso aqui lembrar da fórmula do sorvete, né? Então, S é igual a S0, que é a função horária, né? Mais V vezes T. Eu vou colocar a fórmula aqui também. S é igual a S0 mais V vezes T. Lembrando que esse T é o T1, né? Referente ao tempo da saída da bala. E aqui é o tempo 2. Então, vamos substituir. S0 seria o quê? O ponto de origem. Então, é a posição inicial. Então, o ponto de origem, ele vai ser 0. Nós vamos considerar ele como 0. Pode ser no 8, né? Aqui, 0 também. Tá bom? Vou colocar o 0 para cá. E vamos aqui realizar a substituição. Então, eu tenho S é igual a V, velocidade dele é 400, vezes T1. Na volta do som, S é igual a 340 vezes T2. Para a gente conseguir resolver e encontrar aqui uma continha, para a gente conseguir
encontrar o resultado dele, que ele quer saber essa distância do ponto dele de origem até o ponto alvo, nós vamos ter que igualar essas duas continhas aqui. Nós vamos ter que fazer igualar eles. Então, vai ficar quanto? Ó, vai ser S é igual a S. Então, assim, S na ida e o S do som, né, na volta. Vamos colocar assim. Então, primeiro S. A substituição de SI é 400 D1. É igual à substituição do S2, na saída do som, é 340 D2. Então, eu vou guardar essa informação aqui também. Vamos guardar. Então, eu vou só passar para o próximo slide para ficar com mais espaço. Então, eu tenho aqui, ó, vamos só fazer uma anotação aqui, que é da primeira formulazinha que eu falei para vocês, para a gente guardar, que é 1 menos T2, nós vamos guardar essa. E agora essa que nós trouxe aqui, né? PHG aqui. 400T1 é igual a 340T2. Foi o que nós encontramos agora. O que eu posso fazer aqui para resolver essa conta? Lembra que eu falei? Vamos guardar essa informaçãozinha aqui do tempo? Então, nós identificamos o quê? Que T1 é igual a 1 menos T2. Então, eu posso substituir onde estiver T1 por esse valor aqui, para a gente conseguir encontrar aqui o instante dessa bala. Então, eu tenho 400, substituindo T1, 1 menos T2, é igual a 340 T2. Então, agora, toda letra que vem acompanhada do número, nós precisamos o quê? Multiplicar. Então, vamos multiplicar aqui. 400 vezes 1, 400. 400 vezes T2 menos 400 T2 é igual a 340 T2. Eu estou copiando isso aqui abaixo. Observamos que temos letras em comuns, né, com valores iguais, então vamos agrupar esses valores. Então, vamos repetir aqui, ó, vamos sempre carregar o sinal dele. Menos 400 T2, passo 340 para o outro lado também com o sinal trocado. 400 T2 é igual, passa esse valor para o outro lado também com o sinal trocado também. Ele era positivo e negativo. Menos com menos é mais. Então, eu vou somar isso aqui, mas eu irei considerar o seu sinal de negativo. Então, 400, rapidamente, deixa eu só ver que a gente anotei para me somar, é igual a 740 T2, menos 400. Passo esse número para o outro lado dividindo e deixo o sinal dele aqui, não sumo com esse sinal, não. Menos 400 dividido para 740. Menos T2 é igual à divisão dele aqui rapidamente. 400 dividido para 740 é 0,54 segundos. Eu quero que vocês confiram esses valores. Vamos entrar, professora, eu fiz lá a minha conta, deu um valor diferente. Depois vocês conversam comigo e me digam se vocês estão de acordo com o meu resultado. Para a gente poder conversar, falar, para poder explicar certinho. Tá bom? Então, aqui. Terminou minha conta? Não, né? Lembrando que nunca, jamais podemos deixar uma letra negativa correspondente aqui. Então, eu tenho que multiplicar sempre todo mundo por menos 1. Se caso o negativo estivesse só aqui, não tinha importância, mas ele está no primeiro termo. Então, vamos multiplicar. Menos com menos, mais. Então, P2 é igual a menos com menos, mais 0,54 segundos. Então, esse aqui é o meu valor, né, do meu instante dessa bala. E agora, ele quer saber ainda a substituição. Como é que eu vou saber a substituição? Porque, eu encontrei vários valores lindos, né? Mas nenhum que me trouxesse o valor correspondente. Então, vamos voltar aqui um slide. Qual dessas formulazinhas aqui que tem o T2, que a gente encontrou o instante do som, 0,54? Então, eu vou copiar essa fórmula aqui, ó. Vou copiar essa fórmula e vou substituir o T2. Então, S é igual a 340 vezes T2. Só escrever aqui, gente, que eu esqueci. Substituindo, minha letra é bonita, tá? É que vou falar que no quadro aqui online fica feio. Substituindo na segunda, né? Que é o tempo do T2, né? Vou colocar assim. Então, S é igual a 340 vezes o instante, né? Do tempo 2 do som é 0,54
S é igual, vamos multiplicar, 340 vezes 0,54, rapidamente, é 183,6 metros. Então, esse aqui é a distância correspondente do atirador até o ponto-alvo. Então, é 183,6 metros. Uma observação. A professora falou 183,6 metros. Sistema de unidade. A professora colocou metros. Como que eu sei que é metros? Temos que sempre observar o enunciado dele. O enunciado me trouxe ali 400 metros por segundo. Ele está falando em metros. Então, o meu resultado da posição será direcionado para metros. Desde que eu não altere isso aqui para quilômetros por hora. Porque se eu alterar isso aqui para quilômetros por hora, aí a minha distância vai mudar, meu deslocamento será quilômetros, aí será quilômetros, não será metros, ok? Então, anotem só essas observações. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. Muito obrigada por vocês estarem aqui, né, participando, assistindo a aula. Caso tenham dúvidas, vocês podem também estar direcionando diretamente no meu WhatsApp também. O meu WhatsApp também está no grupo de vocês. E podemos também estar conversando. Caso queiram, por exemplo, professora, eu quero que você trate de um outro assunto, vocês podem estar mandando mensagem para o Diego ou para outras pessoas representativas, né, do grupo, eu estarei preparando uma aula direcionada para o assunto que vocês também têm interesse. Eu trouxe esse assunto hoje, né, que é um assunto referente do primeiro ano, que é o movimento uniforme variado, que muitas vezes sempre acaba caindo na prova de nenhuma ou duas questões relacionadas a esse conteúdo. Então, só para a gente concluir, movimento uniforme são direcionados a uma velocidade constante, velocidade que não muda conforme o tempo. Por exemplo, lá na escada rolante, primeira slide que eu falei para vocês, a gente não sente deslocamento, a gente não sente um puxado, a gente não sente que nós iremos cair. Movimento uniforme variado, são movimentos que a velocidade ela se altera conforme o tempo. Por exemplo, vamos supor que vocês estão dirigindo um carro ou estão andando de ônibus e o motorista freia bruscamente. Então, a gente sente um arranco do nosso corpo, né, referente a movimento que se encontra o automóvel. Isso também pode ser direcionado. Então, eu só preciso concluir que o movimento uniforme, ele não muda, ele não tem alteração, nós mantemos essa velocidade constante num determinado período de tempo. O movimento uniforme variado, ele pode estar mudando conforme o tempo, então ele vai variar conforme o tempo. Só para a gente concluir a nossa aula de hoje. Então, é isso, muito obrigada, desejo uma boa semana de estudo para vocês e que na próxima aula a gente se encontre também. Eu pretendo, por exemplo, estar toda semana com vocês aqui e qualquer dúvida pode me estar direcionando. Muito obrigada e até mais. Bons estudos.